Bom dia! Boa tarde. Boa noite! Estamos aqui, mais uma vez. Mais um episódio. 7? Perdi as contas. Não sou bom de matemática. Talvez 7. Igor, eu acho que é 7, não é? É 7? Talvez. A Não gente, sei. a gente confia com a produção. Ai, que chique. Pera aí, tô ouvindo Alô, aqui no ponto. ponto, é isso. São Aê, 7, tá vendo a nossa produção maravilhosa. Olha aqui o que eu tô na mão, É olha. isso. Olha Minha aqui. caneca Viu? Você maravilhosa. pode usar de várias maneiras? Várias maneiras. Bela foto. Está aqui com a gente A gente hoje. já começa agradecendo, claro. Sempre. E assim, uma qualidade, né, no atendimento, no Sim. produto. E a Rapidez. gente fica muito feliz. Sabe o que é muito interessante desse episódio? É que a Bela Foto vai aparecer aqui na nossa tela hoje. Ai, que E você que chique. está em casa, se você quer acessar e conhecer um pouco mais sobre a Bela Foto, tem um QR Code aí na tela. É só você apontar a câmera do seu celular e você vai direto para o perfil da Bela Foto. E você pode Gente, conhecer todos os produtos da Bela é Foto. muita praticidade. Muito. Inclusive, Dia dos Pais tá chegando, que tal? Um presente personalizado. Perfeito. Não é? E sabe o que eu descobri? Ah. Tem Dia do Homem agora em julho. Tem Dia do Homem Dia do também. Homem. Então você pede aí uma foto do seu marido, do seu namorado, do seu amigo, de quem quer que seja, e pede uma bela foto Aquele homem personalizada. especial na sua vida. Exato, um É. pai, por que não? Por que Né? não? Exato. É o pai, depois já tem o Dia dos Pais. Então, 2 presentes, ora, boa. E o meu é aniversário, amada. deixa que ele queria. Aline, quero 3 presentes. Aline, pobre Aline. Pode ser 3 personalizados da Bela Foto, tá ótimo. É isso, aí sim. Vale a pena. Você tá bem? Eu tô ótimo, graças a Deus. Dormiu? Não, Eu também não, normal. é a vida, né? Expectativa. Não, eu dormi, Dormi. dormi um pouco melhor. Domingo eu dormi 1 hora durante a tarde. Causei inveja quando eu te Muita mandei essa inveja. mensagem, porque ele me mandou uma mensagem perguntando alguma coisa, eu sumi. Tem inveja, porque minha mente não para, cara. Não para, é assustador. E às vezes lá em casa eles dormem, às vezes dormem Aline, João e Pedro, mas eu não consigo. Minha mente é realmente assustadora. À noite, quando eu caio na cama, apaga. Pedra. Pedra total. E aí, ok, né? Tipo, que é um sono revigorante. Mas durante o dia eu acho que eu tô perdendo o dia, sabe? Eu tenho muito essa sensação. Não gosto. Olha, mas é importante, tá, querido? Eu sei, Dormir, descansar, até pra criatividade. eu sei. Eu tô falando de dormir porque o nosso último episódio foi sobre isso. Se você assistiu, se não assistiu, por favor. Tem que Isso, acessar. gente. A gente, ó, tem Instagram, tem TikTok e tem YouTube. No YouTube a gente tem todo o episódio, né, na íntegra, sem cortes, tá, galera? Sem cortes, aqui é Tem real. Spotify. Tem Spotify e a gente também tem lançado uns shortzinhos aí, né? É isso. E aí Só dá pra te pra... deixar com água na boca. Isso aí. E aí você pode compartilhar, pode curtir, seguir o nosso canal, né? Eu acho que é bem importante, ativar sininho, comentar. Muita vida de É youtuber. muita vida de Muito Parece chato, YouTube. parece chato, mas é muito rápido. Muito. Acredita na gente. Clica aí, é só um clique, pô. É só um clique. É. E aqui, sobre o que é o episódio de hoje? Não sei, não tô sabendo. Uma surpresa. Uma surpresa, porque aqui é maternidade, paternidade real, mas é vida real também. Total. Tínhamos um cronograma? Tinha, Tínhamos. pela primeira vez. Olha o que acontece. Não deu certo. Deu errado o cronograma, mas nada é por acaso. Deu errado para dar certo. Isso Por aí. quê? Estamos aqui belíssimos gravando este episódio porque esse senhor aqui, meu companheiro maravilhoso de podcast, deu uma palestra na FLIR no último domingo que ele arrebentou, fez todo mundo chorar, não só a mim. Tem som de palmas? É isso, Muito fez feliz. todo mundo chorar, todo mundo mesmo. Eu me lembro que teve um rapaz que eu fiquei observando ele, não sei porque eu cheguei depois, porque eu tinha compromisso com as minhas filhas, e os 10 minutos que eu fiquei, 20, talvez, chorei o tempo todo. E eu observei muito um rapaz que estava lá com a camisa de time, Sim. num cantinho, e ele observando, eu falei assim, olha, gente, os homens prestem atenção mesmo. E ele tava assim, e ele fazia assim, eu falei assim, caraca, tá fazendo sentido. Aí eu pensei, por que não falar sobre Expedito Souza, nosso convidado de hoje? Olha que surpresa! Eu não sabia. Eu mandei pra ele ontem assim, aqui, deu errado nossa programação. Confia em mim? Confio. Então, querido, Confio sempre. Não dá vou começar com a nossa fatídica pergunta. Sim. Quem é o Expedito na fila do parquinho? Olha, Expedito na fila do parquinho. Primeiro, né? Como pai, eu sou ainda muito Nutella, você acredita? Sério? Eu estudo, eu leio e tal, não sei o que, segundo filho, mas eu ainda me considero muito Nutella. Tenho muito medo deles caírem e se machucarem. Mas sei o quanto a autonomia é importante. Então eu fico nessa, sabe assim, deixa, mas dentro de mim sofre. Aham. Então eu sou esse no parquinho. Na vida, né? Eu adoro a minha história, sabia? Isso hoje faz muito sentido. Uhum. Já tive muita vergonha dela também. Mas hoje. Ó, se deixar eu vou falar, hein? Vai. Eu sou boa em fazer interrupções. Obrigado. Eu sou nordestino, né? Sou paraibano. Nasci em Malta, no Agreste nordestino. Sou filho de Dona Maria, de Seu Miguel. Eles são pais de 12 filhos.
Eu sou o último, né? Sou o mais novo dessa galera, desse time, sou reserva. E a minha mãe criou quase todos nós como mãe solo, porque meu pai, naquele êxodo natural Uhum. nordestino, veio para São Paulo para trabalhar e ela ficava sozinha com a gente. Nesse processo, a minha mãe foi lavadeira, né? Lavava roupa de ganho, que a gente chamava, na beira do rio. Só que aí não tinha dinheiro para comprar o sabão. E aí ela fazia o sabão. Só que aí tinha muita criança, e aí o que que faz? Ela 12, né? 12. Aí ela fazia buracos à beira do rio, colocava um mais novo dentro do buraco, na areia, e um mais velho para olhar. E era assim que ela fazia, lavar a roupa de ganho. Ela também trabalhou de merendeira nas escolas, algumas até que a gente estudava. Então eu sou fruto dessa relação, assim. Sua memória é muito viva disso tudo? Ou é Então, o que contam? na verdade é o seguinte, né? Eu tenho uma história que todo mundo fica, mentira, uau, que é a minha relação com a paternidade. Ela nasce da minha história. Por que disso? Porque como eu fui filho, né, de mãe solo, entre aspas, mas ok, é, eu tinha a criança, ela consegue absorver tudo à sua volta. A capacidade dela intelectual é de absorver tudo, todos os sons à sua volta. Nós adultos não nos percebemos disso. Então a gente acha que a criança não está ouvindo, a criança está mexendo no celular e a gente acha que ele não está ouvindo, mas está absorvendo. Prova disso sou eu. Os meus irmãos nunca falaram nada. A minha mãe sequer reclamou. Mas eu sempre ouvi ao redor da minha casa que o meu pai traía minha mãe, que o meu pai gastava dinheiro, o dinheiro que seria para alimentar a gente, com mulheres em São Paulo. E isso tudo foi a minha construção da minha primeira infância. E aí eu fui criando um sentimento ruim pelo meu pai, de muito ódio, de muito desprezo, de irque, de ojeriza. Então, aos 16 anos, eu não conseguia sentir o cheiro do meu pai, No auge da adolescência. o auge da adolescência. Então, assim, me relacionava bem, mas com aquele ambiente de respeito, respeito total, né? Porque foi assim que eu fui criado. Eu não tinha direito de fala quanto criança, não podia interromper uma conversa de adulto, não podia fazer nada. Então, fui criado dentro disso. E aí, nesse processo, aos 16 anos, eu estava num lugar, numa igreja, e aí eu era católico, né? Fiz crisma, estava fazendo a Formação primeira católica. comunhão, minha família toda, e aí eu estava numa igreja evangélica, eu acho que uma das poucas vezes que eu tinha ido. E aí eu abaixei o olho. E a pregação do pastor não tinha absolutamente nada a ver. Mas nesse momento que eu abaixei o olho, foi meu primeiro encontro com Deus, real e vivo, assim. Então, na hora que eu abaixei o olho, eu comecei a chorar. Chorar copiosamente, eu não sabia o que estava acontecendo. Só que aí eu fui transportado. Eu fiz uma regressão espiritual, vamos dizer assim, porque foi Deus que me levou a esse lugar. E olha como nasce a paternidade em mim. Aos 16 anos desse encontro com Deus, eu abaixei os olhos e só chorava. As pessoas à minha volta só me via chorando. Dentro de mim eu estava fazendo uma viagem. Eu tenho memória e eu conto isso muito nitidamente, eu enxergo isso. Eu tenho memória de 3 meses de vida. 3 meses de vida. A gente numa casa, tipo de taipo que a gente chamava lá, mas é aquela casa feita de barro, de Uhum. bambu, só para tentar contextualizar. É uma casa pintada, assim, muito mal pintada de amarelo, com uma janela, tipo, para as pessoas entenderem. Tipo, Dois Filhos de Francisco. Aham. E aí, na janela, tinha um rádio a pilha, tocando Chitãozinho e Chororó. O seu próprio Zé de Camargo. Provavelmente. E tinha uma rede, numa varandinha. Meu pai me balançando. E aí eu percebi, meu pai estava exercendo a paternidade dele comigo. Corta para. Aí, primeira cena, fecha. Isso eu contando o que eu enxergo. Uma outra cena com o meu pai. A gente trabalhava, minha família, né, na época, numa plantação de arroz. E arroz se planta na água. Uhum. No Nordeste, como não tem muitas cheias, né, não tem muita chuva, na época de inverno, as chuvas são muito torrenciais, então é muita força da água. Então a água estava muito alta na plantação de arroz. E a gente precisava atravessar essa plantação de arroz. O meu pai me colocou nas costas e me atravessou. Olha ele exercendo a paternidade. E aí essas cenas me vêm assim. Uma outra cena, o meu pai brincando comigo no chão. Meu pai não demonstrava sentimento, meu pai não demonstrava afeto, nunca falou eu te amo, não beijava, nunca vi ele de mão dadas com a minha mãe, mas eu tenho memória dele sentado no chão brincando comigo, eu com 4 anos. E aí, nesse processo de todas essas cenas e revisitar o passado, Deus foi me trazendo o seguinte sentido: Ele foi seu pai, da maneira dele,
do jeito dele, como ele aprendeu. E aí, no final, né, que aí foi mais crucial, é assim, você não deve pedir de perdão para ele, nem ele a você. Porque se ele errou com a sua mãe, não foi com você. Então você não deve esse pedido de perdão, nem ele a você, porque ele foi seu pai. O papel dele ele cumpriu com Ele você do cumpriu jeitinho dele. do jeito que ele tinha aprendido. E aí, nesse momento, eu libero perdão para o meu pai. E nesse momento que eu aceito meu pai como pai, nasce o pai do Pedro e do João. E seu pai, de 16 anos você tinha, ainda era vivo nessa época? Sim, Sua sim, mãe também? sim, os dois. E aí foi muito engraçado, porque aí quando eu abri os olhos, e tudo isso, né, igual imagina, uma tempestade de ideias, de pensamentos, de visões, assim, como se eu estivesse tendo um monte. Eu saí correndo da igreja. A igreja era de um lado, né, para quem é de Resende, na Cidade de Alegria, lá perto do Bloco 1, e eu morava no Toyota. Então era assim, Longe. longe. Peguei a minha bike e saí voado para casa, chorando ainda. Chorando muito. E larguei, não cumprimentei ninguém, não falei com ninguém, saí. Cheguei em casa, acordei minha mãe. Falei, mãe. Contei pra ela tudo que tá acontecendo. Ela, você tá maluco? Com sotacão, né? Minha mãe tinha um sotaque bem forte. Você tá maluco, Expedito? Onde é que tu tava? Tu tava onde, Expedito? Me diga. Tu tá atrás dessas coisas estranhas. E eu, mãe, eu só quero saber da senhora. E eu quase mexendo com ela assim. Aconteceu, é real, isso é verdade. Que eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Não sabia distinguir. Aí ela, doida, assim, ela queria me bater, me dava uns tapas, assim, ela tinha muito isso, assim, de me dar uns tapas. Pare com isso, me deixe dormir, Expedito. Onde é que tu tá achando essas coisas? Eu, mãe, só fala. Aconteceu? É verdade? Era assim? A casa era amarela? E aí ela confirmou. Então tudo era real. E depois eu confirmei com meus irmãos também. Então tudo isso era verdade. E aí nasce o Expedito, pai do Pedro e do João, Aos 16 aos anos. 16 anos. Então, assim, aí eu entendi, né, e depois de muita terapia, de processo de autoconhecimento, o quanto isso hoje é importante para eu levantar essa bandeira de paternidade. Porque eu fui para o ramo, né, ainda continuando do parquinho, lá do Expedito, eu fui para o ramo de indústria, passei por banco, né, trabalhei no banco, trabalhei no cartório, área imobiliária, e aí caí na indústria, estou na indústria há cerca de 15 anos, E você tem 80. eu tenho seu 85. E eu, né, uma cabeça ótima. E aí, enfim, esse foi o processo de construção. Na indústria, eu comecei a falar sobre liderança, estudei, fiz um curso uma vez, um intensivão, assim, gigante, com processo de coach e tudo mais. E aí me apaixonei por falar. Me apaixonei. Eu já pregava na igreja, já falava, mas falar sobre liderança, falar sobre esses aspectos, estar à frente, né, do ambiente fora da igreja, Criatividade, que foi uma palestra criatividade. linda também que eu vi, maravilhosa, muito inspiradora. Eu sou Que apaixonado. foi quando a gente se aproximou, foi no Foi, Mais, é que é verdade. outra caixinha. Outra caixinha. Então aí nasce o Expedito, sabe? Eu acho que eu sou a construção disso aí, isso Olha, tudo. e é muito engraçado porque nada disso realmente estava combinado, tá? Foi realmente como a gente falou. E como as pessoas têm histórias incríveis que justificam muita coisa e estão do nosso lado. Eu não É. sabia de nada disso, absolutamente nada. E você acha que, enxergando a sua história, que é o que eu vejo aqui, você teria dois caminhos. Ou ser um eterno revoltado com seu pai, com a sua história, com uma coisa que realmente não te cabia, apesar de você ter tomado a dor da sua mãe, o que é muito genuíno, é muito normal, ainda mais mãe, que é é uma santidade para qualquer É, pessoa, né? mas não namoram, mas não transam. Nunca. Só para ter a gente. Enfim. E aí, você poderia ter tomado esse lugar de revolta e trilhado um outro caminho. Você acha que esse encontro com Deus, nesse momento, aos 16 anos, no auge da adolescência, é que foi a virada de chave na sua vida? Total e absolutamente. Porque, assim, nesse período, é um período decisório, né, para a vida de qualquer ser humano. Nesse momento, eu entendi que eu podia viver uma vida que não precisava ser uma vida desregrada. O homem, né, principalmente a cultura nordestina, ela ensina o homem a tomar cachaça muito cedo, a ir para um prostíbulo muito cedo. Isso tudo é sinônimo de masculinidade, né? Não sentir nada, não chorar, não demonstrar sentimento, É a fraqueza. cultura. A cultura é assim. Então, meu pai ensinava muito isso pra gente, né? Como é ser homem. E era essa a forma que ele queria que eu entrasse. E eu não cabia. Porque nesse momento de encontro com Deus, eu entendi que eu podia amar. Eu podia falar sobre amor. E eu podia demonstrar amor. E aí eu falei, não, mas eu não quero entrar nessa forma, sabe? Mas aí como é que meu pai vai me aceitar? E aí, né, Deus, eu, assim, tenho uma relação muito profunda com Deus, e eu me lembro que a primeira coisa que Deus mandou eu fazer, assim, de forma muito audível, era dizer eu te amo pro meu pai.
como fazer isso? Ai, que difícil. Como? E aí eu falei, Deus, não dá. Meu Deus. Senhor, Posso amado. mandar o WhatsApp? Então, não tinha na época, amada. Ah, é verdade. Mensagem de Desculpa. texto, meu pai era analfabeto, meus dois pais. Meu pai e minha mãe eram analfabetos, né? Então, não adiantava nem escrever. Não tinha como. Se fosse o áudio, talvez. E aí, eu disse eu te amo pro meu pai. E A ele? primeira vez ele estava sentado, eu me lembro perfeitamente, assim, num tipo meio-fio. E aí a gente rindo, conversando sobre algum assunto, eu falei, eu já, né? Porque aí quando eu alcancei esse lugar mais maduro de trabalho, de não sei o quê, eu consegui um respeito. Olha que louco. Porque quando eu era criança eu não tinha respeito, fiquei nervoso. Eu não tinha respeito nem Lugar de escuta, fala. nem lugar de fala. Então quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a falar, opa, as pessoas me escutam, olha que doido. E aí eu falei pro meu pai, assim, a gente estava conversando, né, nesse momento mais adulto. Aí eu relei esse número dele e saí correndo, pai, te amo. Saí correndo, Com vergonha. literalmente. Com medo, com vergonha, com tudo. E ele? Ele não entendeu nada, fingiu que não ouviu e passou. Isso foi passando. E aí não passava essa voz de Deus na minha cabeça. Fala eu te amo pra ele. Você precisa dizer pra ele que você o ama. E eu realmente o amava já, né? Então, antes eu não amava, agora eu amava. E aí um dia, né, eu comecei a construir uma nova relação com meu pai. Isso foi maravilhoso, porque logo depois, passaram-se poucos anos e ele faleceu. Então, isso me traz também a consciência tranquila, sabe? Te traz uma A paz no coração. tranquilidade. Uhum. Eu vivi com meu pai e com a minha mãe tudo que eu podia, assim, tudo que eu precisava. E aí eu falei assim, não, eu tenho que honrar meu pai como pai. Então todo aniversário eu dava presente. E ele era muito, meu pai era muito gaiato, muito, mas aquele clima de boêmio, sabe? Meu Uhum. pai era assim, ele usava uma camisa muito aberta, com cordão, assim. Ó, Todo boêmio, gostava de rir, de contar história. E aí, né, falei, vou honrar meu pai. Então, todo aniversário, Dia dos Pais, tudo que eu podia, eu dava um presente. Ele adorava. Então, às vezes ele me ligava e falava, você não tá esquecendo não, né, Expedito? Olha, que dia que tá chegando? E era Dia dos Pais, é o aniversário dele. Então, eu dava esse presente. Numa dessas oportunidades, eu entreguei o presente, falei, pai, eu te amo. Eu amo o Senhor. Amo sua vida. Tomava a benção sempre pra ele. Abracei, eu também tenho esse beijei. costume de bênção em casa. Abracei, beijei. E assim, e foi assim a nossa relação. E aí a gente já não morava junto, né? Ele foi morar sozinho, logo passou um tempo eu casei. Tive a alegria dele entrar no meu casamento, a minha mãe infelizmente não, mas meu pai entrou no meu casamento, assim, pude alugar roupa pra ele, sabe? Ele chegou todo alinhado, todo bonitão, e ele adorava isso, assim. Gostasse Ele, você das atenções. não sei quem que eu puxei. Ah, então. Mas é que é inevitável eu não perguntar à sua mãe, porque como mãe, como mulher, como, né, sabendo disso tudo, como você acha que ela se sentiu? Imagino que você não tenha tido a oportunidade de ter essa conversa com ela Não, sobre traições do seu pai em relação nunca, a não nunca, tinha né? abertura, né? E até às vezes ela fingia que não sabia ou ela sabia. Como é que você enxerga isso? A É, dor dela em relação a isso? Porque, pelo que você contou, foi uma vida muito sofrida, de muito trabalho, e ele na boemia. a minha mãe, eu acho que ela, infelizmente, ela não viveu algo muito feliz na vida, sabe? Assim, não teve um momento de muita tranquilidade. Porque ou eram os filhos dando pro trabalho, ou eram os netos, né? Que aí os netos ficavam todos na casa dela quando ela era viva. Então, assim, era eu e 5 sobrinhos. Era assim, minha casa. Delícia. Então, assim, ela não tinha tempo pra nada. Ela não conseguia falar sobre ela. Entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a tentar honrá-la de alguma maneira. Então, comprar uma roupa especial. Ela amava, né? É por isso que eu tenho muita dificuldade de falar. Ela amava Roberto Carlos. Então, melhor presente para ela, um CD do Roberto Carlos, um disco do Roberto Carlos, um Mas a minha banner do mãe. Roberto Carlos. Era assim. Então, hoje, quando eu assisto Roberto Carlos no especial de Natal, eu choro. A Aline sai da sala e me deixa, porque é o meu momento Esse é o momento. de lembrar Você dela, já foi no assim. show dele? Não, eu não sei se eu consigo. É mesmo? Eu acho que eu vou Vai! chorar O que que muito. tem? Eu também. Nossa, eu acho que. Não, é o problema é que eu não vou aproveitar nada. Ué. Só choro. Mas enfim, mas eu nunca pensei nisso. Mas é uma possibilidade, por que não? Então minha mãe não teve esse. Mas a minha mãe, o que eu vejo dela é que ela era uma extrema sabedoria. Eu acho que essa é uma. Por isso que eu levanto tanto as bandeiras das mulheres, das mães, sabe? Porque por causa dela. Porque ela sofreu muito, sozinha, calada, nunca falou sobre o que ela sentia. Ela não tinha esse lugar. Eu acredito que até hoje, né? Quem fica calado com os seus pensamentos, seus sofrimentos, com as suas dores, sofre o dobro.
Com certeza. Porque você falar, você de alguma maneira divide. No meu trabalho a gente brinca que tem um momento que é uma grande terapia, que todo mundo fala do problema do outro, e tem uma solução. É óbvio que a gente tem uma solução muito melhor para Pra vida outro do outro. problema, lógico. Assim como o outro tem uma solução facinha para nós. Sim. Mas enfim, só aquele fato de você estar ali até descontraindo do próprio problema, rindo, porque uma hora vira uma piada, enfim. Você consegue dar uma leveza naquilo, porque carregar isso tudo sozinho é muito É difícil. muito pesado. E sabe o que que é mais triste? Hoje, né, eu falo sobre isso em todas as possibilidades, sobre a figura da mãe, de olhar, rede de apoio e tal. Que existem, a minha mãe chamava Maria, né? Existem muitas Marias. Existem muitas, inúmeras Marias. Existem muitas mães solos que sofrem, sabe assim, carregando o filho, a casa inteira nas costas. Os dados, né, do IBGE falam que são mais de 11 milhões de mães solo. São mais de 5,5 milhões de crianças que não têm nome do pai na certidão de nascimento. Então, assim, os números do Brasil hoje, olha que louco. A Dona Maria, eu nasci em 1984, né? A minha mãe faleceu nos anos 90. Então, assim, e até hoje a gente carrega isso, estrutural, assim, o conceito de sociedade nosso. E a gente ainda cobra da mãe. Se o filho tá sujo, ainda é por conta da mãe, né? Se o filho tá de pijama no mercado, é porque a mãe não cuidou, porque a mãe não olhou. A mãe viu essa criança sair de casa. E eu acho que a gente precisa mudar muito isso. Eu acho que a ferramenta do Pod Family, assim, é Sim. também muito por isso, né? Pra gente poder levar essa voz. Agora corta para os dias atuais. Hum. Quem é o Expedito pai do Pedro e do João? Esse pai que nasceu aos 16 anos. Lógico que quando a gente idealiza. A Natália falou muito bem isso aqui. Tem a criança que a gente idealiza na gestação e tem a criança que vem com a personalidade dela, com o jeitinho dela e tal. Como foi pra você quando seus filhos nasceram e você viu, cara, agora é comigo mesmo. Agora, quem deixou essa criança aqui? Eu lembro que o meu primeiro pensamento quando eu fiquei sozinha com a Manu em casa, quem deixou essa criança sozinha comigo? Como eu vou dar conta? Olha, pra mim sempre foi sonho, né? Ser pai, a paternidade sempre foi um sonho. Ainda mais depois desse encontro com meu pai. Então eu sempre sonhei. E a gente casou dia 14 de outubro de 2011. Dia 15 de outubro de 2011, falei, Aline, vamos ter um filho? Aí a Aline, você é louco? Né? Não, claro que não. E a gente ficou 8 anos sem filho. E aí tudo bem, aí depois eu entendi, aceitei, ok. Mas quando virou a chave na cabeça da Aline, né, que ela falou assim, eu estou pronto, eu quero ser mãe, eu tive um medo muito grande. E aí eu comecei a pensar nisso. Meu Deus, mas como assim? Como é que vai ser? E o meu filho, como vai ser esse mundo? Aline, o mundo é muito violento, o mundo é muito isso, tem muito isso. Então eu tinha muito medo do mundo para meu filho. E se meu filho viesse, como seria? Então 2017 foi o ano que tinha tudo para ser o pior ano da minha vida. Tudo. Eu perdi meu irmão no início do ano, depois perdi meu pai. Só que eu achei que estava tudo muito equilibrado. Porque como eu já tinha perdido minha mãe, tipo, a minha mãe era meu amor máximo, né? Meu Uhum. grau máximo de amor. Então eu falava, a Aline até fala que eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes eu diminuo o amor do outro, assim, o sentimento do outro. Porque eu acho assim, não, mas eu já perdi minha mãe e sobrevivi. Eu não achava que isso era possível. Eu chorava, eu lembro criança, eu chorava pensando na possibilidade de um dia não ter minha mãe. E agora eu não tinha mais a minha mãe. Então assim, como viver sem ela, né? Então, como eu perdi e sobrevivi, eu pensava assim, meu Deus, agora tá tudo ok. Aí perdi meu pai, perdi meu irmão no mesmo ano. Cara, E eu achei que tava tudo bem, que tinha equilibrado um pouco disso. E geralmente eu fico muito com essas responsabilidades fúnebres, sabe? Sei lá, cartório. cartório, blá, blá, Uhum. blá. E aí eu achei que tava tudo bem. Quando chegou no meio do ano, mais ou menos agosto, mês do meu aniversário, eu tive me autodiagnostiquei com uma síndrome do pânico, uma depressão, alguma coisa assim. Eu ia trabalhar chorando, eu passava a roupa, o uniforme chorando, eu passava a roleta chorando, chegava, e aí a gente tinha que andar um tanto para chegar no setor. Quando chegava no setor, vestia uma máscara, ria, brincava o dia inteiro, saía de lá, vestia a máscara, tirava a máscara e voltava chorando. E a Aline percebeu isso. Eu digo que só existem duas pessoas que me conhecem plenamente. Era minha mãe e a Aline. Me conhecem de olhar. E aí ela falou pra mim, você não tá bem. O que tá acontecendo? Eu falei, não, tá tudo bem, não sei o quê. Não, não tá bem. Maravilhoso. Não tá. E aí a gente precisa olhar pra isso. Aí ela cogitou a hipótese de eu estar traindo ela. Eu falei, não, você tá louca? Não sei o quê. Aí pra eu provar pra ela que eu não estava traindo, eu tive que confessar o que estava acontecendo. Então, nesse processo, a gente, né, ela sempre muito ajudadora, assim, muito parceira. Ela falou: não, vamos tentar cuidar disso. E a gente começou a cuidar disso. Então, era para ser o pior ano da vida, da minha vida especificamente. Quando chegou no dia 13 de novembro de 2017,
a gente descobriu o Pedro. Nossa. E aí, o pior ano Se se transformou no transformou melhor. no melhor ano da minha O vida. início do melhor. O melhor ano, assim, disparado. Quando a Aline contou Como é que ela te contou? da gravidez do Pedro, a Aline é muito coisa, assim, ela ela fez o teste, eu tava dormindo, aí ele ligou pras nossas amigas. Gente, o que que eu faço? Eu acho que no grupo de WhatsApp. O que que eu faço? Como que eu conto pra ele? Porque, tipo assim, eu faço muitas surpresas pra ela, né, sempre desde o namoro. Então ela sempre fica com essa responsabilidade, tem que ser uma coisa legal, tem que ser uma coisa legal. E aí ela falou, amiga, mas eu não tenho nada aqui em casa, tem que fazer. Aí as meninas, eu acho que deram a dica, ou sei lá o que ela fez. Ela escreveu um bilhete, no final assinado como se fosse o bebê, e deixou O o teste. teste em cima. E a gente foi tomar café na cozinha, isso estava em cima na mesa da cozinha. Aí ela falou, amor, tem um bilhete ali, lê ali. Você me conhece, né? Ah, tá, legal. Ela, Expedito, volta e lê. Né? Ele fez, Porque que ódio! é... Demorei horas escrevendo e você faz isso. Isso. Aí eu fui, li. Quando eu li, final. A partir de hoje, você vai ser assim que você vai ser chamado, de papai. Eu olhei pra cara dela e chorei. Eu já quero chorar só disso. Chorei. Mas assim, ela ligava pros nossos amigos, eu não conseguia parar de chorar. Eu só chorava. Aí eu lembro que eu sentado, ela sentou no meu colo assim, ligando pros amigos, fazendo chamada de vídeo. Gente, a gente tá grátis, isso aqui lá. Só que o Espírito não para de chorar, gente. Eu não conseguia falar, eu só chorava. Aí ela, Expedito, eu quero contar pra minha família amanhã. Então a gente tem que fazer o exame de sangue hoje, era um sábado. Aí eu falei, tá bom, vamos. E só chorava. Aí ela, então vamos. Aí, entra no carro, Expedito, entra no carro. Juro que era esse nível. Entrei no carro. Aí ela, Expedito, liga o carro. Dirige, meu filho. Juro, era assim. Aí eu liguei o carro. Quando chegou no portão do prédio, aí eu falei, Aline, pra que lado que é o laboratório? Ele, Expedito, é mão única. Só tem um sentido. Me dá esse carro aqui, sai daí agora. Aí eu. A grávida das A horas. grávida dando as horas. Aí eu falei, não, mas você tá com meu filho na barriga. Começa aquele medo, né? Aham. Você tá com um filho na barriga, Aline. Você não pode dirigir assim, não sei o que lá. Expedito, deixa eu dirigir. Você não tá em Vão ser condições. 9 meses e meio, no mínimo assim. E você não está em condições. E Aí aqui, e quando ele nasceu? Foi nesse nível também? foi intenso demais. Eu acho que a minha relação com os meus filhos, você conhece um pouco, assim, é muito profunda, sabe? Assim, eu estou na vida deles, assim como eles estão na minha vida, assim, na íntegra, sabe? De maneira muito genuína, muito inteira. E aí ela escolheu pelo parto normal. Ai, meu. Eu baixei um aplicativo para medir as contrações. Deu tudo errado. Achando que era o quê? A própria doutora Beth. Exatamente. Ah, Falei, gente. não, e eu aprendi tudo com a Beth. Relaxa. Passamos a noite inteira medindo contração no aplicativo. Não era contração. Eram os prógnos lá. Era uma preparação do corpo É sobre isso. para Por isso que os médicos estudam vários. Aí a gente decidiu mandar, porque a gente passou a noite inteira acordado, medindo contração. E ela, ai, eu apertava o botão do aplicativo. Aí parou, Aline, parou. Aí eu apertava de novo. Aí o intervalo tá grande, ainda não é hora de ir pro hospital. Quando foi 5 horas da manhã, a gente mandou mensagem pra Beth. Aí a Beth falou, mas como estão? Nananã. E a gente contou toda a historinha. Ela falou, olha, vocês precisam dormir. Porque se essa criança vier hoje, vocês estão cansados. Aline, você está exausta. Para um parto normal, vocês precisam descansar. Só que, amor, como é que descansa? Aí a gente foi no consultório da Beth, tava tipo com 1 centímetro de dilatação. Tô rindo, Para mas nossa sem graça. tristeza. 1 centímetro e uma noite inteira acordados. Beijo do aplicativo pra você. Exatamente. Patrocínio, aplicativo de isso. contração. E aí a gente voltou pra casa e ficamos nessa a manhã inteira. A gente sentia dor, aí a Aline colocava a Aline na bola de pilates, né? Uhum. Porque eu sou né? Aprendi com a Sofia, os exercícios de doula. Colocava ali na bola de pilates, colocava ali no chuveiro, e assim fomos. Uhum. E o consultório da Beth é perto de casa, então a gente ia lá na Beth, medir 2 centímetros. Beth, gente, volta pra casa. A gente vai dormir. Vai almoçar, vai dormir, descansa, não sei o quê. Aí a gente almoçou, quando foi por volta das 3, a Aline falou, Beth, eu não aguento mais voltar. Porque a gente mora em 3 andares de escada. E ela tava subindo e descendo. A Beth, é bom pro parto normal. Misericórdia. Aí a gente, Beth, mas a gente não quer mais. Por favor, ajuda a gente. Aí quando foi 3 horas da tarde, ela pediu a internação. A Aline internou, mandei mensagem pra Sofia, Sofia foi pra lá, e aí a Sofia foi esse anjo que trouxe a calmaria, que ficou mais atendendo a Aline, eu ficava do lado, né, e Uhum. tal. E aí quando foi 7 horas, 7h30, o Pedro... 7h30? Não, acho que o João. O Pedro foi às 9. 9 horas o Pedro nasceu.
9 horas o Pedro nasceu, e aí de parto normal, como a Aline queria. Mas aí foi bem mais difícil, porque ela estava exausta. Nós estávamos. Imagina. E aí a sensação, né, a gente ficou. O sentimento do pai, ele vem muito, né? Ele aflora quando a criança está no colo. É muito importante a gente lembrar disso na gravidez, tentar se conectar, reconhecimento de voz, né? A criança Uhum. consegue já isso, já consegue fazer alguma conexão emocional com o pai. É necessário. Só que do pai para com o filho é nesse momento que a gente pega no colo. E o Pedro, todo sujo ainda, sabe? Todo naquele estágio, saiu da Aline, foi pro peito dela e eu ali do lado deles. Passou um tempinho, ele veio pra mim, e aí eu fiquei com ele um tempão e eu só chorava. E assim, a sensação de que eu tinha muito medo do mundo pra você, mas agora eu quero você pro mundo. Agora sou eu, você para o mundo, sabe assim? Então ali eu decidi que eu ia construir uma história diferente da que eu tive. A minha história com meu filho vai ser muito diferente da história que eu tive com meu pai. Do meu pai até os 16 anos foram de distanciamento. Uhum. Eu não conhecia ele, ele não me conhecia. O meu filho não vai ter essa oportunidade. Ele vai me conhecer. Ele vai viver comigo todos os dias. Ele vai conviver comigo todos os dias. E eu com ele. Então eu fiz essa opção quando o Pedro nasceu. Segurei ele ali no colo, como se eu estivesse segurando a coisa mais preciosa da minha vida. A primeira noite em claro, o primeiro susto que o Pedro engasgou com leite. Ah, A gente achou que ia morrer, né? Tudo a gente acha que a criança vai e morrer. o primeiro filho é louco isso, né? Não É, sei se no seu segundo foi assim, mas o primeiro a gente olha e fala, ele vai morrer a qualquer momento. Eu vou fazer alguma besteira que ele vai não. morrer. É muito Vai doido matar isso. afogado, É. a água vai estar quente demais. E o Pedro, a gente cometeu um pouquinho de exagero. O Pedro, com 20 dias de vida, a gente superaqueceu ele. O Pedro nasceu no inverno. A gente tacou um monte de cobertor, um monte de roupa no Pedro e achou que tava tudo bem. O Pedro teve uma febre e a gente passou o fim de semana inteiro, só eu e a Aline, sem contar pra ninguém, andando de hospital em hospital, de madrugada em madrugada. O Pedro sendo furado, isso que é o que mais me Ah, dói, pra fazer vários exames, ninguém descobriu o que ele tinha. Porque o que ele tinha era superaquecimento. E aí vem a culpa, né? Na segunda-feira, quando a gente descobriu que ele só tinha sido superaquecido, que ele não tinha nada, fez exame de urina, de fezes, de sangue, de tudo. Furaram muito o Pedro com 20 dias de vida. ai, coitado. E olhar aquele bracinho mínimo. Porque o que que acontece? Isso minha mãe me ensinou, mas eu só aprendi agora com a chegada do João. Porque a gente olha para a criança com um olhar muito de fragilidade. Porque eles são pequenininhos. Uhum. Só que minha mãe sempre falava isso. Uma criança que nasce prematura, ela vai ser um adulto muito mais forte. Porque a criança tem força e uma regeneração muito maior que a nossa de adulto. Então eles conseguem, sabe? A gente precisa acreditar nisso. Minha amiga passou por um período agora difícil no hospital. E a gente trocava mensagem e eu falava pra ela consegue, ela tem força. Porque os bebês, eles têm essa capacidade, sabe? De regeneração, sabe? Uhum. Assim, tanto a emocional quanto a física. Então a gente precisa acreditar mais nos nossos filhos. Olhar eles Pra tudo, né? doentes dói muito, É. né? A gente tem Nossa, muito receio, mas eles podem, sabe? Eu tô falando isso pra você e serve muito pra mim, assim. A gente precisa acreditar neles desde o início. E depois isso pra vida, né? com Acreditar certeza. neles sempre. Agora corta para chegada do João. É, eu digo, ontem eu disse isso lá na Fli. O Pedro é minha calmaria. O Pedro é calmo, é romântico, o Pedro é emocional, sabe? Assim, tudo ele. Qual o Ah, signo dele? eu não sei. Ah, tá, prazer. Ele é de julho, Quando de julho? 11. Câncer, talvez. Não sei. Acho que câncer. É, o romantismo fala por câncer. Então, eu não. Emocionado com tudo. Ele é Uhum. todo assim, todo emocional, não sei o quê. E aí ele, né, enfim, é minha calmaria, sabe? Assim, o Pedro, ele gosta de deitar no colo, toda noite ele pede pra deitar com ele, pra mexer no meu cabelo. Então ele me traz para esse lugar de paz, de Uhum. calma, de esquecer do mundo. O João é a tempestade. O João é aquele mar revolto, sabe? Aham. Assim, o furacão que vem. O João, ele veio para dizer assim: eu sou o João e esse é o meu lugar. Não me compare com o Pedro. Eu não sou o Pedro. Eu não sou você, pai. Eu não sou minha mãe. Eu sou eu. E ele veio para mostrar isso pra gente. Então, o João, ele é agitado. Ele mostra pra mim que ele é capaz. Ele diz que não tem medo. O tempo inteiro ele diz isso pra mim. Esses dias agora, hoje de manhã, por exemplo, ele coloca a tomada do ventilador assim, fica ligando, desligando, ligando, desligando 24 vezes. E a gente fica, João, por favor, filho, tira de lá. Esses dias ele tava puxando o ventilador pelo meio da casa. Tipo assim, não adianta vocês esconderem, eu sou capaz de trazer. Colocou ele lá. Aí eu tiro o ventilador e esses dias ele pegou o fone de ouvido e enfiou dentro da tomada. Tomou um choque.
e gritou, ah, papá! Ele é assim, ele vem no grito. Aí eu falei, João, apavorado. Ele olhou, 5 segundos e ele tava lá de novo. O João, ele não tem medo de nada, sabe? Ele veio pra mostrar assim, pai, não adianta ter medo. Agora, a Então gente. eles me equilibram, Isso que sabe? eu ia falar. Eles são os dois se equilibram, Sim. equilibram as suas emoções, mas a gente sabe do amor profundo, das raízes que você falou muito bem ontem disso, depois eu quero que você fale sobre isso, mas antes, trazendo para a realidade do sentimento do adulto, Sim. porque eles estão ali descobrindo o mundo, cada um na sua personalidade, ótimo, beleza, a gente tá ali num domingo, num sábado, tranquilos, vendo tal, mas aquela correria da segunda a sexta, porque aí você tem o seu trabalho, sua mente inquieta com um monte de coisa, com um monte de coisa que você tem que fazer. Em algum momento você perde a paciência. E como é o expedito quando perde a paciência? É, na verdade, assim, eu digo isso, inclusive, para as equipes que eu já liderei. Eu tenho um monstro dentro de mim. E a Aline conhece esse monstro. A minha mãe conhecia esse monstro. Por isso que elas me conhecem muito bem. E poucas pessoas, graças a Deus, tiveram a oportunidade de provar esse monstro. Como eu sou muito da paz, muito de boa, sempre 90 e tantos por cento bem-humorado, rio de mim mesmo, rio de tudo, é muito difícil acessar esse monstro. Mas quando ele acessa, quando abre a jaula, a amada, não Seus filhos queira. nunca viram? Pedro já. Pedro, já isso me dói, porque não era o que eu queria. Mas eu entendo também, hoje eu também tenho aprendido a me perdoar, sabe, sobre os meus erros. E olhar para isso, tipo, sou humano. E a carga toda disso tudo que você falou, não dá para ser um resultado diferente, né? Porque ficar sozinho com É, eles é exaustivo. sim. E aí quando. Em alguém Em você acaba alguém. Exato. descontando, por mais que você não queira. Eu, por vezes, já descontei na Manuela, que é a mais velha. E naquele momento que eu já tô descontando nela, eu já tô assim, por que que eu tô fazendo isso? Ela é só uma criança, mas quando você vê já foi, e É, aí você tem que usar, eu sempre tento usar artifícios e peço desculpas. Ela, não, tudo bem. Eu falei, não, não tá tudo bem, você não pode aceitar isso, tá errado. Pontua a mamãe, você tem essa liberdade, enfim. É muito é difícil. muito Eu falo que eu difícil. pareço um general, tem hora, tem que pegar isso, tem que pegar aquilo. Mas dela tá numa fase totalmente esquecida. Esquece. Acabei de falar com ela, tipo, pega essa bolinha e aí ela vai fazer a coisa. Manuela, cadê a bolinha? É, o Pedro. O Aí Pedro é você tem assim. que, tipo, respirar e vai. É. E o Pedro, ele pega a bolinha e deixa ela cair. Ele é essa pessoa. Sabe? Ele é assim, mas pai, eu peguei. Ele vem com aquela cara, mas pai, eu peguei e ela caiu da minha mão. Tá bom, filho, calma. Quando eu tô bem é assim. Mas eu já vou confessar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei no Instagram. Eu já Olha, bati no Pedro. sério. Sério. Já dei palmada na mão dele. Isso me dói profundamente, porque fiquei depois dias e dias assim sofrendo com isso. E foi Porque no não é o que momento. você acredita. Não é. E hoje mais que nunca, né? Eu acho que também já faz algum tempo. Mas hoje, cada vez mais, né? Eu tenho estudado muito sobre isso. E daqui a pouco eu vou ser educador parental, né? O currículo dele é só esse, tá? E aí eu tô. Cara, isso dói. Porque tô estudando e aí eu tava falando isso ontem pra Aline. Se você me perguntasse qual estilo de paternidade eu exerço, eu jamais diria pra você que eu seria omisso ou um pai negligente. Eu aprendi que eu sou um pouco. Por exemplo, quando o Pedro quer uma coisa, igual hoje de manhã, ele quer um biscoito. Pai, eu quero biscoito. Era chocolate. Pedro não come chocolate de manhã, nem durante a semana, geralmente, né? Essa é a regra. Quando eu digo pra ele assim, você não vai comer o biscoito, ele insiste, insiste, fala, tá bom, então olha só, eu vou te dar um só desse outro aqui. Eu tô negligenciando com ele a minha autoridade. Porque eu disse, como regra, que ele não podia comer chocolate durante a semana. Então, pegando esse gancho, autoridade paterna, materna, é uma linha muito tênue entre você ser autoritário, você ser exigente e você ter as regras a cumprir. Porque a criança precisa de regras. Sim. Mas ao mesmo tempo, o tempo todo você tem que ser intransigente, você tem que seguir aquilo ali à risca. É muito difícil, É né? muito difícil, mas eu tava falando isso pra Aline, né? Porque quando a gente fala de disciplina positiva, por exemplo, a maioria das pessoas acha o seguinte, que não tem regra, que você não põe limite. E não é isso, é o contrário. Porque não é sobre autoritarismo, é sobre autoridade do pai com o filho. O meu filho, ele precisa olhar pra mim e eu preciso exercer essa autoridade pra ele entender qual é o papel do pai. Quem é meu pai aqui dentro de casa? Uhum. E isso vai se transformar num espelho para quando ele for adulto. Então é muito importante eu exercer a minha autoridade. Só que assim, é o que eu tô falando. Em algumas vezes eu deixei ele me levar. E aí eu fui negligente. Aí entra a negligência. E aí negociei com o Pedro. Olha, se você então não quiser isso, se você escovar o dente, de noite eu te dou Nutella. Né? Que a Uhum. melhor moeda de troca com o Pedro é Nutella. Se você vestir a roupa, eu te dou um carrinho.
E aí eu tô sendo negligente, porque eu tô negociando com ele a minha autoridade. Eu não posso fazer isso. Isso eu só descobri agora, estudando. É aquela coisa, tem coisa que não é Só negociável, que, escovar os dentes. só que, por exemplo, é exatamente isso. Você não é autoritarismo. Não é você se colocar como maior, superior. Não é isso. É dizer pra ele, aqui dentro de casa existem regras e todos nós devemos cumprir regras. Isso é pra vida. E aí você explica isso pra ele. Você diz pra ele, negocia com ele. Pedro, Nutella só sábado e domingo. No nosso caso é sexta, sábado e domingo. Uhum. Sexta à noite. Então, sexta, sábado e domingo. YouTuber, só fim de semana. Essa é a regra básica. Explicar por que Explicar. escovar os dentes é importante. É importante. Então você não está usando de autoritarismo. Você está sendo autoritário com ele, mostrando ali para ele o seu papel como pai e como mãe. Agora, por exemplo, quando a gente negligencia do fato de correr de todas essas nossas obrigações, a gente não está educando o nosso filho. Quando você diz sim para tudo, e isso é diferente da disciplina positiva. A disciplina positiva diz que a gente tem que sim impor limites. Porque quando você impõe limite, olha que louco, você está criando um adulto mais bem-sucedido. Você está dizendo para o Pedro que ele precisa respeitar faixa de pedestre. Você está dizendo para a Luísa que ela precisa respeitar as pessoas, que ela não pode chegar em qualquer lugar de qualquer maneira, que dentro de algum lugar ela vai ter que vestir uma roupa diferente. Uhum. Então a gente precisa definir, colocar esses limites, porque isso vai condiz já com a vida adulta. E um medo que eu tenho muito é que eu li que sobre a neurologia da infância são divididas em duas fases especificamente, de 0 a 7. Então, assim, é uma fase crucial para você livrar traumas. Se a criança nesse período não tiver nenhum trauma, ele já vai ser um adulto mais sadio emocionalmente, sem traumas, né? E dos 7 aos 14. Que aí já é uma vida mais adulta, uma vida mais para frente, né? Então, assim, olha quanto é importante a gente cuidar dessas faixas, de 0 a 7, de 7 a 14. Eu fico nessa preocupação o tempo inteiro. E aí eu aprendi que impor limite é fundamental para que ele seja um adulto melhor. E quando eu imponho limites nele, digo para ele quais são as regras, eu estou dizendo para ele que ele, quanto adulto, tem que ser um cidadão de bem. Ele tem que ser um cidadão que cumpre regras, leis. E a gente não pensa nisso. Não, de jeito nenhum. Então, assim, qual é a dica? É isso virar comum. Conversar. A diferença da disciplina positiva é o respeito e a empatia. Você vai dizer a regra, você vai impor o limite, mas explicando. Essa é a diferença básica e crucial. Então você acha, e aí pegando o gancho no que você falou ontem, que eu queria muito encerrar esse bate-papo, que a gente poderia ficar aqui horas. A gente sempre pode, né? A gente sempre pode. Com o que você falou, que me chamou muita atenção, porque é uma coisa, é um exercício nosso. Nós somos os adultos. Nós que estamos ditando as regras. Eu acredito muito em regras, mas são regras empáticas, vamos dizer assim, né? É uma conversa, um diálogo. E você falou da Luísa, eu chego, ela tem 1 ano agora, eu chego e falo, fala bom dia, filha, fala boa noite, fala não sei o quê. Pra ela entender que ela tem que chegar a cumprimentar as pessoas. Sim. Por mais que tem dia que ela esteja de saco cheio e não quer. É o sociável, é o social, é isso. Então, você não tá bem com você naquele dia, fica em casa. Vamos dizer assim, seria Isso muito aí. mais fácil, né? Tudo bem que ele é um bebê. Mas eu queria que você falasse, e aí, voltando, fazendo um cambalacho nisso tudo, vamos dizer assim, se é do 0 aos 14 anos, é nesse período que existe uma ação que a gente tem cada vez mais que fazer, que chama escutativa. E é isso. Porque o que acontece? A Luísa, ela só tem 1 ano. O João só tem 1 ano. Mas se você desce na linha dos olhos dela e fala assim, Luísa, aí vai fazer dodói. João, a tomada vai dar choque e o choque machuca o neném. Você acha que você não tá falando nada e ela tá entendendo tudo. Em algum momento aquilo vai fazer sentido para ela. E às vezes não é só a fala, e aí é importante a comunicação, né? Às vezes a sua expressão. Então eu sou do teatro também, né? Uhum. Então eu sempre uso isso com eles, assim. O tom de voz, a expressão facial, para ele também entender sobre sentimento. Olha que louco. O que você está sentindo nesse momento? É raiva? Você está feliz? Então eu uso disso com eles. E aí isso já traz bastante resultado com o Pedro, sabe? Para você ter uma ideia de como é um exercício e como faz total sentido, o Pedro, né, essa minha vida de internet começou com o Pedro aos 7 meses, quando a Aline voltou de licença maternidade direto para São Paulo. E a gente foi todo mundo, né? Eu pedi uma licença, consegui com a minha hierarquia, fomos todos, e eu fiquei sozinho com toda a rotina do Pedro durante esses dias. Isso chamou a atenção e até hoje chama a atenção de um pai cuidar do filho. De dois, no caso. Agora 2. E uma dessas viagens, nem sempre quando a Aline viaja eu tô bem.
E geralmente eu não estou bem. Primeiro por ela sair, né? A gente é muito acostumado a viver muito junto. Me dói também, mas a gente, né, adulto, Uhum. dá pra equilibrar melhor. Mas às vezes eu não tô bem física e emocionalmente. E uma dessas vezes, o Pedro ainda tinha 7, 8 meses, ela ia viajar num domingo, que também era típico. E ela chegou de manhã, o táxi chegou, a gente desceu com ela, eu e o Pedro, levei a mala dela. Chegou lá, ela entrou no táxi e foi embora. Ela foi embora, a minha vontade era de chorar. Porque eu não sabia como que eu ia passar aquela semana sozinho com uma criança pequena. Eu não estava bem para ficar comigo, imagina cuidar de uma criança. Uhum. Eu respirei e falei, meu Deus, eu não sei o que faço nessa hora. Sinceramente, não sei. A minha vontade é de sentar nesse meio-fio com o Pedro, sozinho, e chorar. Só que eu não posso. Será que eu posso chorar perto do Pedro? E aí eu fui andando no bairro com o Pedro no colo. E aí eu decidi ser honesto com o Pedro. Olhei pra ele. O Pedro tinha 7, 8 meses. Falei, filho, o papai não tá bem. O papai. Hoje é ele que vai chorar. O papai. A vingança. O papai A não tá vingança é bem. fofa. O papai tá exausto. O papai não sabe como vai ser a nossa semana. Mas o papai tá dizendo isso pra você aprender que a gente precisa reconhecer quando a gente não tá bem. E eu não sei como vai ser nossa semana, mas eu quero que você saiba que eu vou estar aqui. Posso estar aos cacos, mas eu vou estar aqui. E vamos ser só nós dois. Essa semana inteira vai ser só nós dois. Eu não tenho mais ninguém. Mas você tá comigo, eu tô com você. A gente subiu, eu chorei. Pedro, com 8 meses eu chorei. E aí eu falei pra ele, vamos subir, eu vou te dar banho, te dar janta. E a gente vê o que vai ser. E a gente subiu. Eu dei banho, dei mamar. O Pedro nunca tinha dormido antes das 9. 7 horas da noite o Pedro tava dormindo. Ele passou a primeira noite inteira dormindo. Ele te entendeu. Quando eu acordei às 6, desesperado, eu falei, algo tá errado. Pedro não acordou. Pensei, e ele dorme no quarto dele desde muito cedo. Falei, cara, deu ruim. Alguma coisa aconteceu, preocupado. Falei, criança morreu, enforcado com um lençol. Pensei todas as besteiras. Cheguei no berço, o Pedro tava dormindo. Na hora que ele tava dormindo, eu cheguei perto dele, ele acordou, olhou pra mim e me deu um sorriso. Aquele sorriso do Pedro, ele me disse o seguinte: pai, eu tô com você. Essa semana inteira estamos nós dois. Eu posso ser pequeno, eu posso ser um bebê, mas eu entendi tudo que você está passando. E essa noite, dormir a noite inteira, é o meu sinal de que eu estou com você. E o que você precisar, pode contar comigo. Então, aos 8 meses, a gente começou a construir essa relação. E essa relação vem se construindo ao longo desse período todo, com muita entrega e muita sinceridade. Eu falo pro Pedro tudo o que eu sinto, trabalho com ele todas as emoções, com brinquedo, com tudo, com caras, com. E aí vem o João, e eu também tenho tentado ir pelo mesmo caminho. Porque eu entendi, e eu sofria muito com medo da Aline ir embora, né, para São Paulo, e acontecer alguma coisa com eles. E eu estar sozinho e eu ter que responder por aquilo de alguma maneira, sozinho com eles. Que você já disse também que criança doente te abala muito. Total, febre eu odeio. E aí eu virei a chave há pouco tempo, isso há muito pouco tempo. Eu falei, cara, tá muito pesado, tá muito chato ficar comigo uma semana inteira. Porque eu brigava o tempo inteiro com o Pedro, o tempo inteiro. Pedro, não, João, não, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí não dormia, eu ficava irritado, porque eu tinha que arrumar mochila, tinha que arrumar, Porque lavar de roupa. repente você queria que eles se adequassem à sua rotina, a rotina que era melhor pra você. Tipo, vamos chegar todos da escola, tranquilos, tomar um banho, comer, enquanto o pai arruma a mochila, vocês vão brincar e depois vamos todos dormir. Seria isso? Exato. É, basicamente isso. E E pra não eu é poder. assim. Né, eles não têm regras, assim. Uhum. E aí eu fiquei nessa grande preocupação, até que virei a chave um tempo atrás e falei, cara, respira, tá tudo bem. Você já tem 2 filhos, já viveu essas semanas intensas diversas vezes. Se der pau, você é pai, você é responsável por eles. Você responde por eles. Então, vamos fazer com leveza? Que seja leve a nossa semana. E, cara, desde que eu tomei essa decisão, quando a Aline viaja, quando ela entra no táxi, que ela vai, eu juro pra você, raras vezes as crianças choram. A semana inteira. Uhum. Raras vezes elas choram.
Raras as vezes elas fazem birra. Raras as vezes que elas se contradizem com qualquer coisa, tipo vestir roupa, veste a roupa. Vestir pijama, veste pijama. Tomar banho. Tem as complicações normais e os conflitos dos dois, principalmente, mas é leve. E eu tenho muita convicção de que essas semanas intensas, hoje, elas são as raízes que ficam cada vez mais profundas, que sustentam nossa relação. E que eu sei que pro futuro, qualquer tempestade que vier, essa árvore ela pode, sim, até balançar de um lado pro outro, mas ela não vai sair, porque as raízes são profundas. Então eu luto todos os dias da minha vida para construir essa relação com os meus filhos. E é uma luta entre você e você mesmo. Sempre. Porque nós somos o racional da história. E eu achei muito lindo o que você falou, me marcou muito ontem. E eu, como eu disse, né, eu assisti só a parte final, porque eu não consegui chegar para o início. Mas me marcou de uma maneira que eu já até passei depois disso para uma conversa com o meu primo. E porque é isso, nós somos adultos, a gente tem que estar racional, inclusive no momento. Não que a gente não possa ficar cansado, com raiva, triste e ter esses outros sentimentos, mas tentar passar, explicar para os nossos filhos que isso é o real, isso é o normal, isso é válido, validar esses sentimentos, mas entender que aquele momento nós é que estamos ali na direção deles. É. O que Nós somos o exemplo. o que a gente aprende? Eu vou dar um exemplo disso que eu dei ontem também na palestra. Há pouco tempo atrás, um casal que foi agora na palestra da Unimed comigo, eles tiveram um filho. Uhum. E o filho, eles fizeram um relato, o filho nasceu com uma dificuldade respiratória. Colocaram ele na incubadora, colocaram não sei aonde, tentaram um pouquinho de oxigênio no nariz. Até que a enfermeira teve a brilhante ideia de falar assim: pai, tira a camisa. Põe o seu filho pele a pele com você. Pai. E o pai colocou a criança. E aí, o que aconteceu? Ele colocou o filho no peito e a respiração do pai controlou a respiração do filho. Isso é demais. Assim é a nossa vida, as nossas emoções. A criança, o cérebro, eles falam que é o cérebro, a parte primitiva do cérebro é a parte de baixo. A parte de cima, eles ainda é a parte mais racional. Eles ainda não têm esse filtro entre uma área e outra. Então, até os 4, 5 anos, isso tudo, eles não conseguem controlar as emoções. Eles não sabem o que fazer. Por qual caminho que eu sigo para eu não ter um ataque de birra? Como eles não sabem, eles explodem. Explodem choro no chão, gritando, tentando bater. E aí, quem é o peito acolhedor que controla as emoções? É o pai e a mãe. Nós somos os reguladores de emoção dos nossos filhos. Assim como aquele pai controlou a respiração do filho dele, assim nós, como pai e como mãe, precisamos equilibrar a vida dos nossos filhos. Ensinando, mostrando, conversando com respeito e empatia. Não é mimar. Disciplina positiva não fala sobre mimar. Educação parental não fala sobre mimar. Mimar é quando você faz algo pelo seu filho que ele é capaz de fazer. Quando você faz algo que ele é capaz de fazer, você está mimando seu filho. Se ele consegue comer, colocar a colher na boca, deixa ele. Promova essa autonomia. Ele é capaz. Se ele quer andar no meio-fio e ele sabe andar no meio-fio, deixa ele andar no meio-fio. Não tem problema nenhum. Isso é mimar. Dar amor, respeitar, nunca vai ser sinônimo de mimar. Uhum. Quando a gente ama, a gente nutre um adulto melhor do que a gente é. E quando você fala de comer, a criança comer sozinha, esquece a sujeira. Tem que abrir mão. E engraçado que com essa pessoa que eu conversei ontem falando sobre a sua palestra, e a gente já falou sobre isso uma outra vez, vai passar tão rápido. Quando foi a última vez que... Você lembra quando foi a última vez que o Pedro, que é o mais velho, fez sujeira comendo? Ixi, A última vez. Já já passou. passou. E se a gente tiver esse olhar, por mais que tenha, vai ter um dia que vai falhar e tá tudo bem, no outro dia vai dar certo. Eu acho que essa é a grande lição. É tentar colocar leveza em tudo e olhar sobre a ótica deles. É difícil? Muito. Ninguém falou que ia ser fácil. A jornada como um todo não é fácil. É deliciosa. É uma montanha-russa absurda. Eu sempre falo isso. E eu tenho tomado muito cuidado, porque às vezes a gente fica falando só da parte difícil. Parece que a gente não ama, que a gente não gosta daquilo, que a gente está nesse mundo de paraquedas, que a gente não escolheu ser pais e mães. A gente escolheu, a gente quis. E aproveita, tenta aproveitar, tenta ver como eu disse, da ótica deles. É tudo um grande aprendizado para os dois lados. Porque se você ficar nesse cabo de guerra de quem vai ganhar, ninguém ganha. Não ganha a criança, porque vai ter um adulto com muitas frustrações
causadas nessa infância e perde o adulto que todos os dias vai para a cama com aquela culpa pensando eu poderia ser melhor, eu sei que eu preciso ser melhor, como fazer isso, mas não tá rolando. A gente E se ama. perdoar, né? Total. Eu tenho aprendido muito sobre isso e tentar exercitar. A gente ama ser pai e mãe. Agora, todo o pacote que vem junto com isso, a gente não gosta, É isso. né? É sobre isso. E só pra gente fechar, né? Ontem eu falei um pouco sobre isso. A gente tá muito acostumado. Chega, se a Luísa, a Manu, vamos dizer, a Manu quebra uma xícara que você tinha lá do início, sei lá, que era da sua avó. Primeira reação que você vai ter, Manuela, eu não falei pra você tomar cuidado, essa xícara da sua avó, Manuela. Como é que você fez isso? Você não presta quero falar com atenção. você. Não quero mais falar com Manuela. Essa vai ser a reação. Agora, se eu chego na sua casa e quebro essa xícara, eu vou ficar todo constrangido. Ah, Michele, perdão. Tá tudo bem, Espeto. Por dentro você morre. Mas tá tudo bem, não, pode deixar. Depois eu recolho, né, toda dentro, na classe e tal, não sei o quê. Depois eu pego, pode deixar. Por que que a gente faz isso com as pessoas que a gente ama? Por que com a Manuela a gente grita? Por que com o Pedro a gente grita? E com a pessoa que é de fora, a gente trata com... Eu vou chorar. Sabe por quê? Sabe o que eu tenho aprendido? E falei bastante sobre isso ontem. Não é sobre ser, sobre ter, é sobre ser. É. E a gente precisa começar a valorizar aqueles que estão dentro de casa com a gente. A gente não pode tirar a melhor louça para servir aquele que vem uma vez ao ano. A gente tem que tirar a melhor louça do nosso armário, limpar e colocar, servir a mesa bonita para os nossos. A Manuela, a Luísa, o Djai, eles merecem essa mesa bonita. Eles. Eles primeiro, depois os demais. Sabe? Uhum. Então eu tenho aprendido muito isso. Amar primeiro os meus, cuidar primeiro dos meus. Porque no momento que você tá sozinha, com seus perrengues, com as suas lutas, são eles que suportam essas dores, são eles que ficam com a Michelle chata, são eles que ficam com o Expedito insuportável. Eles passaram por toda essa luta comigo. Eles estão comigo o tempo inteiro. Nem os meus melhores amigos sabem o que eu passo. Claro. E eles sabem. Então, assim, eu acredito que seja a hora da gente olhar para os nossos, para aqueles que estão com a gente. Olhar para os nossos filhos com um olhar de amor, de afeto. E a gente fala muito sobre empatia. A gente usa essas frases do Instagram, reposta isso, falando sobre empatia. Mas empatia é a gente olhar para os nossos filhos, se colocar na cadeira que eles sentam, aquela pequenininha, e olhar o mundo sob a ótica deles. Nossos filhos estão reagindo dessa maneira porque tem algo. Algo no cérebro deles que não está funcionando legal, algo no coração deles que eles não sabem explicar, algo está acontecendo com eles não sabem viver, eles não sabem ainda. E a gente é o quê? Esse lugar, o nosso colo é o lugar de apoio e regulação emocional dos nossos filhos. Acho que é isso. A ideia era ele chorar, não meu. Mas é isso, olha. Não é? Eu tenho aprendido muito com você, é um prazer muito Que grande. alegria. Se você ainda não assistiu a palestra dele sobre... Aqui foi só Só uma um trecho. pincelada. Assista, com certeza vão ter outras oportunidades. A gente vai estar sempre divulgando, porque, olha... É assim enriquecedor, porque é você abrir o seu coração e saber que você pode fazer diferente e que o Expedito tá lá no lugar de fala, em cima do palco naquele momento, mas o bastidor dele é igual ao de todo mundo. Ele também perde a paciência, também tem os seus momentos de voltar atrás, de tudo, como todas as casas. Por isso que aqui é o lugar para você entrar, né? Todo mundo entrar, ficar à vontade, se sentir em casa, compartilhar, porque é isso. As palavras que a gente tanto fala, a gente tem que Tem praticar que praticar. primeiro em casa. E eu ouvi isso da minha esposa. A minha esposa é muito crítica, né, a meu respeito. Ela pontua muito bem. Tipo, se eu estiver fazendo besteira, ela é a primeira pessoa a falar. E ela falou, amor, você sabe por que que as pessoas te escutam? Porque você vive. E eu tenho buscado todos os dias isso, sabe? Não é fácil, mas eu tento ser real. Para as pessoas do Instagram, para o público daqui do Pod Family, mas para os meus filhos principalmente. Eu sou real, A gente precisa ser o herói deles, em primeiro lugar. em primeiro lugar. E depois os outros. Pianges fala sobre isso. Isso aí. É isso! Gostou de ser entrevistado hoje? Eu amei. Eu não posso negar, né? Eu amo. É, Eu gosta. adoro falar, adoro falar. Obrigada. Obrigado você por essa parceria. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, estúdio. Obrigado pela foto. Estamos aqui. E até o próximo episódio. Até mais. Entre e sinta-se em casa sempre. Beijo.